Amigos e amigas, um abraço a todos que acessam meus endereços telemáticos. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Aí você vai ao YouTube, ao Instagram, Facebook e blog. Inscreva-se, dê um like para nós aumentarmos cada vez mais a nossa evangelização, que é o trabalho que eu faço aqui. Por exemplo, neste vídeo eu quero transmitir para vocês o teor de um trabalho de curso bíblico que eu fiz para o Centro de Estudos da Diocese de Colatina, o CEDIC. As aulas são ministradas pelo padre Romildo Almeida e, após feito o trabalho sobre as cartas de São Pedro, a primeira e a segunda carta, eu vou transmitir para vocês para que seja assimilado por todos na fé, na esperança e no amor, as três virtudes teologais que nos foram passadas pelo apóstolo São Paulo. Então vamos ao trabalho, ao teor do meu trabalho. Cartas de São Pedro, primeira e segunda. A primeira carta de São Pedro é uma exortação do apóstolo São Pedro aos cristãos que encontram-se na Ásia Menor, hoje Turquia. São pessoas levadas para o local pelo Império Romano, além de gregos e fiéis de outras nacionalidades que recebem essa missiva. Esses ex-pagãos, que agora são cristãos, recebem recomendações quanto ao seu comportamento, a fim de viverem com dignidade o batismo em Cristo, praticando o amor fraterno, o amor entre os irmãos. Pedro orienta quanto ao respeito para com as autoridades, também o respeito dos servos pelos patrões, das esposas pelos maridos e dos maridos pelas esposas, além do temor a Deus. A comunidade cristã é formada por pessoas, segundo São Pedro, comparadas a pedras vivas, que formam o edifício onde a pedra angular é Jesus Cristo. Todos devem buscar a santidade, assim como Deus é santo. A busca é diária, é incessante, é permanente. Pedro lembra que Jesus Cristo é o Cordeiro sem mancha que resgatou o povo da vida pecadora e mundana, herdada de seus antepassados. É preciso ainda ficar vigilante e agir com sobriedade, pois o diabo está sempre à espreita, tentando desviar o fiel do bom caminho. Então, vigilância acima de tudo. Esta carta tem 5 capítulos, a primeira. Já a segunda carta de Pedro é um pouco menor, com 3 capítulos. Este documento procura demonstrar a autoridade petrina, informando sobre a sua presença na transfiguração de Cristo, e tem um caráter pastoral, universal. A segunda e definitiva vinda de Cristo é reforçada diante de rumores espalhados por falsos cristãos de que o evento não mais aconteceria. Então, havia essa falsa notícia no meio deles. Pedro lembra, inclusive, que as profecias provam a vinda do Messias e, posteriormente, juízo final. Se há demora nessa cronologia humana, nesse tempo da humanidade, Pedro ensina que o tempo de Deus é outro. 1000 anos são como um dia para Deus, e um dia como 1000 anos. A volta de Cristo, como o próprio Cristo havia dito em suas pregações aos discípulos,
chegará como um ladrão, sem aviso, a qualquer momento. O apóstolo critica a ação de falsos mestres que ensinam obras de perdição e adverte que esses falsos mestres, serão castigados por Deus, como aconteceu no tempo de Noé. No tempo do patriarca Noé, somente 8 pessoas foram salvas. E também como aconteceu na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, cujo povo estava entregue aos piores pecados. Será que há alguma referência com os tempos atuais? O teor das duas cartas de Simão Pedro, traz algumas orientações contidas também nas epístolas do apóstolo São Paulo, demonstrando assim a sintonia da evangelização. Muitas vezes o que um apóstolo fala, prega em suas exortações, outros também fazem o mesmo. Isto mostra sintonia, não é, com a transmissão do Evangelho. A segunda carta de São Pedro é provavelmente, segundo especialistas, o último escrito do Novo Testamento e é direcionada a todas as comunidades cristãs. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja. Se for para o seu bem, Deus proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal do YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor Ele nos dará, porque é o nosso Pai Celestial, é o nosso Abba, nosso paizinho, nosso papaizinho. Ele é o nosso divino Pai eterno. E todo pai quer o melhor para o seu filho. Até o pai terreno, quando dá um não, porque quer o melhor para o seu filho. Né? E agora eu clamo Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará. Será a segunda vinda, segunda e definitiva. Quem crer que Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, nesse mistério de 3 pessoas numa só, é uma divindade só, uma natureza com 3 personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem crer irá continuar com Deus na eternidade, vivendo para sempre como anjos, num enlevo que a gente não tem nem palavras para dizer. É algo inefável, inexprimível, viver como anjos ou como Jesus ressuscitado. Lembram? Na passagem bíblica em que fala que ele caminhava com os discípulos de Emaús e eles não o reconheceram, então nós teremos também essa faculdade. A Madalena, no túmulo, também não o reconheceu, logo no início da ressurreição. Quando ele foi falar com os apóstolos, entrou sem abrir a porta, entrou pelas paredes. Nós teremos isso também em nosso corpo glorificado para toda a eternidade. Viveremos com Jesus, com Maria, com José, São Pedro, São Paulo, São Mateus, São Lucas, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, Santa Irmã Dulce, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Pense nisso e reconcilie-se com Deus diariamente. É difícil? É difícil porque o pecado está aí. Temos que ficar vigilantes, conforme São Pedro disse aqui. Na própria carta, o diabo está sempre à espreita, tentando nos desviar do bom caminho. Então é difícil, mas
perseverando, mantendo-nos vigilantes e fiéis, chegaremos lá. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Vai ao blog, YouTube, Facebook e Instagram. Shalom, a paz de Deus, a paz de meu Jesus Cristo.